E se você viajasse para sempre e nunca encontrasse o fim? Quando olhamos para o céu, tudo parece imenso. Galáxias, estrelas, nebulosas, distâncias quase impossíveis de imaginar. Mas existe uma pergunta que incomoda a humanidade há séculos. O universo tem um limite? Ou ele simplesmente continua para sempre? Durante muito tempo, acreditamos que o universo poderia ser como a Terra, finito, mas sem bordas, curvo, fechado sobre si mesmo. Mas as medições mais recentes da radiação cósmica de fundo indicam algo estranho. O universo parece plano. E em um universo plano, a matemática permite algo perturbador. Ele pode ser infinito. E infinito não é apenas muito grande. Infinito significa que não importa o quanto você viaje, não importa a direção, não importa o tempo, nunca haverá uma borda, nunca haverá um lado de fora. Isso já é difícil de aceitar, mas o problema não termina aí. Porque se o universo for realmente infinito, as consequências são muito mais profundas do que parece. Na próxima parte, vamos explorar a teoria que surge dessa possibilidade. Uma teoria que sugere que em algum lugar absurdamente distante, existe outra versão de você. E isso não é ficção científica. Se o universo for realmente infinito, o problema não é o tamanho, é a repetição. Porque apesar de o espaço poder ser infinito, as combinações possíveis de matéria não são. E é aí que tudo começa a ficar estranho. As leis da física limitam como os átomos podem se organizar. Existe um número gigantesco de combinações possíveis, mas ainda assim é um número finito. Agora imagine isso: um número finito de combinações distribuído em um espaço infinito. O que acontece? Elas se repetem, não por intenção, não por design, mas por pura matemática. E isso inclui você. Em algum ponto absurdamente distante, tão distante que a mente não consegue processar, existe uma região do espaço idêntica à nossa. Mesmas galáxias, mesma Terra, mesma história. E uma versão sua, vivendo exatamente o mesmo momento. Assistindo exatamente este vídeo. Mas não para por aí. Se o espaço é infinito, não existe apenas uma cópia. Existem infinitas. E não apenas cópias idênticas. Existem versões quase idênticas. Versões onde você tomou uma decisão diferente hoje. Versões onde a humanidade seguiu outro caminho. Versões onde pequenos eventos alteraram o curso inteiro da história. Cada possibilidade que poderia acontecer, acontece. Essa ideia é chamada por alguns físicos de universo nível 1. Não é multiverso mágico, não é ficção científica. É simplesmente o resultado lógico de um espaço infinito, obedecendo leis físicas fixas. E é isso que a torna tão desconfortável. Porque ela não depende de especulação extrema. Ela depende apenas da geometria do universo ser plana. E até agora, todas as medições indicam que ela é. Mas aqui começa a parte realmente perturbadora. Se existem infinitas cópias suas, então sua existência não é única. Sua história não é exclusiva. Suas escolhas não são irrepetíveis. Você deixa de ser singular. E talvez o que mais assuste não seja a imensidão do espaço. Seja a ideia de que tudo o que você considera especial é apenas uma entre infinitas versões possíveis. Se o universo é infinito, e se as combinações de matéria se repetem, então cada momento da sua vida não está acontecendo apenas aqui. Está acontecendo em algum outro lugar. Infinitas vezes. E isso muda completamente o peso das suas escolhas. Porque nós crescemos acreditando em algo fundamental. Que cada decisão é única. Que cada erro é irrepetível. Que cada vitória é exclusiva. Mas em um universo infinito, essa exclusividade desaparece. Em algum ponto absurdamente distante, existe uma versão sua que tomou a decisão oposta. Uma versão que disse sim quando você disse não. Uma que falhou onde você venceu. Outra que venceu onde você falhou. Todas as possibilidades se realizam. Isso cria uma sensação estranha. Se tudo que pode acontecer acontece, então o acaso deixa de ser raro.
ele se torna inevitável. E se tudo acontece infinitas vezes, o conceito de especial começa a enfraquecer. Mas aqui surge algo ainda mais profundo. Talvez o valor das coisas nunca tenha vindo da exclusividade cósmica. Talvez ele venha da experiência local. Porque mesmo que existam infinitas versões suas, esta é a única que você vive. Esta é a única que você sente. E consciência não parece ser compartilhada. O infinito pode multiplicar possibilidades, mas não multiplica a sua percepção. Você não experimenta as outras versões. Você não sente as escolhas alternativas. Você está preso nesta linha específica da realidade. E talvez seja isso que mantém o significado intacto. Ou talvez não. Porque ainda existe uma última implicação. Se o universo é infinito, então não existe centro. Não existe posição privilegiada. Não existe lugar especial. Somos apenas uma região comum em uma estrutura sem bordas. E isso pode ser assustador, mas também pode ser libertador. Porque em um universo sem centro, nenhum ponto é insignificante. A pergunta final não é se o universo é infinito. É esta: se existem infinitas versões de você espalhadas pelo cosmos, o que torna esta versão a que realmente importa? Para mais curiosidades e mistérios do universo, curta, se inscreva e comente no canal.